Olá, turma, tudo bem? Voltando aqui para mais um vídeo da nossa série de aulas sobre o falar em línguas, né? Espero que vocês estejam aí aproveitando todo o conteúdo desse livro que a gente está lendo e sendo instruídos por ele, né? Através do pastor Luciano Subirá, que é o autor desse livro. E nós já estamos agora no 7º capítulo, né? A gente vai para a 7ª aula, que diz respeito ao 7º capítulo desse livro. E o assunto que nós vamos abordar hoje é a edificação da fé, que é mais uma das partes, né? Do que a oração em línguas faz em nós. Na última aula a gente falou sobre a questão do conhecimento revelado, né? O capítulo 6 e a aula 6 aí foi sobre o conhecimento revelado, que é uma das questões que a gente vai experimentar com a prática da oração em línguas. Então, foi o primeiro item, né, dos 7 que existem, dos 7 benefícios que existem aí da oração em línguas. O primeiro é o conhecimento revelado, que é o que a gente falou na aula 6, que é o capítulo 6. Hoje a gente vai falar sobre a edificação da fé, que é o capítulo 7, então, aula 7 para nós. E nós vamos ter ainda vitória sobre a carne, cumprimento da vontade de Deus, sensibilidade espiritual, perfeito louvor e intercessão. Então, a gente ainda vai passar por todos esses nas próximas aulas aí, né, que a gente vai gravar. A gente vai falar um pouquinho sobre esses outros assuntos também. Mas hoje, o nosso foco, então, vai estar sobre a edificação da nossa fé, a edificação da fé. Vamos entender um pouco melhor sobre isso, sobre o que é isso, né? E o livro aqui vai trazer isso para nós. Então vamos começar lendo o primeiro versículo, que o pastor já inicia esse capítulo falando, né? Sobre Judas, que é um livro na Bíblia que antecede Apocalipse. É um livro de um capítulo só, né? Uma carta de Judas, de um capítulo só. E no versículo 20, a gente tem uma chave poderosíssima do que ele deixa escrito ali para nós, né? E que é uma prática para o nosso dia a dia de fé. Ele diz assim, Judas, versículo 20, né? Só tem um capítulo. Diz assim, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então a gente vai entender um pouquinho do que Judas estava querendo dizer com esse versículo quando ele escreveu essa carta aos irmãos, ok? Lembrando que esse Judas aqui, gente, é um discípulo que vem posteriormente, não é o Judas Iscariotes, o Judas que traiu Jesus, tá bom? Então, algumas pessoas têm algumas dúvidas a respeito dessas cartas que foram escritas, né? E quem são esses autores? Esse Judas aqui não é o mesmo Judas, discípulo de Jesus, que o traiu e se enforcou depois, inclusive, né? Tá? Então, não é o mesmo Judas. Ele diz, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vamos ler aqui um pedacinho do livro para a gente já começar a comentar sobre isso. Orar no Espírito Santo edifica a fé. Quando investimos tempo orando em línguas, estamos, na verdade, investindo na nossa fé. E ela realmente possui grande valor, um lugar de destaque na vida cristã. Todo o nosso relacionamento com Deus está fundado na fé. O justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e receber dele qualquer coisa. A fé é o meio pelo qual tocamos em Deus e permitimos que ele nos toque. Você experimentará de Deus em sua vida tanto quanto você crer. Ele sempre, para você, ele sempre será, na verdade, né? Ele será sempre, perdão, do tamanho da sua fé. Se ela é pequena, você não verá muita coisa da parte dele, mas se ela cresce, com ela também cresce o agir de Deus. Então, desculpa aqui a minha má leitura, mas ele está falando sobre o tamanho da nossa fé ser o tamanho do nosso Deus, ok? É isso que ele estava falando aqui, eu li de forma errada e acabou atrapalhando tudo. Logo, precisamos aprender a fazer crescer a nossa fé. Como diz a Escritura Sagrada, Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela de fé em fé. A justiça de Deus se revela
de fé em fé. Isso está lá em Romanos 1:17. Poderíamos exemplificar essa verdade dizendo que a vida de fé é algo como galgar uma escada, degrau após degrau. Há diferentes níveis de fé e nós devemos crescer neles. O Senhor Jesus mencionou os diferentes níveis de fé ao elogiar a grande fé de alguns. Aquele centurião romano que tinha um servo enfermo e também aquela mulher cananeia cuja filha se encontrava endemoniada. E ao repreender a pequena fé de outros, como por exemplo os próprios discípulos, Deus não quer que sua fé seja sempre pequena, mas que cresça. Há um crescimento na fé. A Bíblia diz que a fé dos tessalonicenses crescia muitíssimo. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 1:3, que a fé dos tessalonicenses crescia muitíssimo. 2 Tessalonicenses 1:3. Então, ele começa o livro dizendo sobre essa nossa tendência de não nos preocuparmos com o crescimento da nossa fé. Ou, em outras situações, pessoas que se preocupam com o crescimento da sua fé, mas por sua vez não sabem como fazer com que isso cresça, como fazer crescer a fé, como que a fé cresce, como que isso acontece na vida daquele que agora passou a crer em Jesus, a ter nascido de novo, como é que esse crescimento da fé acontece? Todos nós, ao aceitarmos Cristo, recebemos a fé que vem da parte de Deus, né? Porém, existe uma fé que ela precisa ser aumentada nas nossas vidas. E é sobre essa fé que precisa ser aumentada que nós vamos conversar nesse capítulo 7 aqui, sobre essa edificação da fé. E uma das coisas que a oração em línguas faz é justamente essa edificação. Edificação significa o que, gente? Esse construir de um grande edifício, né? Em nós, esse crescimento de algo que está sendo construído. Então, a oração em línguas, ela também vai ser essa ferramenta poderosa para nos fazer crescer, aumentar a nossa fé. E é isso que a gente vai entender, então, aqui nesse versículo, nesse capítulo. O próximo texto que a gente vai ler, para mim, é a palavra-chave a respeito desse entendimento para nós. Vamos prestar atenção no que o autor está dizendo aqui para nós. Como grão de mostarda. Muitos não entendem o que Jesus quis dizer quando falou sobre ter fé como grão de mostarda. Saem por aí dizendo que se você tivesse um grãozinho de fé, já veria milagres acontecendo, e que se você não está experimentando nada, é porque não tem fé nenhuma. Mas o mestre não seria incoerente afirmando em um momento que uma pequenina fé, como um grão de mostarda, resolve tudo, para logo a seguir repreender seus discípulos justamente por terem uma fé pequena, de modo algum. Então, o que de fato Jesus estava ensinando? Vejamos o texto em que se encontra o registro destas palavras. Esse texto, o primeiro texto que eu vou ler está lá em Lucas 17, versículos 5 e 6. Lucas 17, versículos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Tudo começou com o pedido dos apóstolos por uma fé maior. O interesse deles é pela questão do crescimento da fé. Jesus havia ensinado algo sobre a prática do perdão que lhes parecia impossível de se viver. Então, como que, dizendo que o nível de fé deles não alcançava esse ensino, pedem mais fé para perdoar como o Senhor quer. E é exatamente nessa hora e contexto que Jesus lhes responde: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Repare que ele não disse fé do tamanho, mas falou claramente como. Na verdade, o Senhor ensinava sobre a semelhança entre a fé e uma semente, e não sobre o tamanho da fé. E que semelhança pode haver entre um e outro? Enxergue o paralelo que Jesus estabeleceu. Os discípulos estão olhando para a sua própria fé e vendo-a tão pequenina que não alcançava o nível do ensino do mestre. Então reconhecem que sua pequena fé precisa crescer.
Mas como fazer crescer a fé? Eles pedem a Jesus que faça sua fé aumentar, só que ele não faz nada pela fé deles. Ele simplesmente ensina-os que a responsabilidade de aumentar a fé não era de Deus, mas deles mesmos. Então os ensina como fazê-lo, usando a lei de semeadura e ceifa. Se você tem um grão de mostarda, mas reconhece que ele não é suficiente para o que você precisa e quer aumentar seu estoque de mostarda, o que deve fazer? Plantar para que se possa colher mais. Toda semente plantada se multiplica, e se o plantio for se repetindo, a mostarda irá multiplicando-se. Assim é com a fé. Não importa se o que você tem é pouco, você pode aumentar, fazer crescer sua fé. Não adianta orar para que Cristo faça, pois ele não vai fazer. Já nos fez já não fez pelos apóstolos para ensinar que é responsabilidade nossa e não fará por nós. Há orações que Deus jamais responderá, uma vez que já tenha dado toda a instrução em sua palavra para resolvermos o problema. Para que nossa fé cresça, temos que semeá-la. E a forma pelo qual se semeia a fé é mediante o seu exercício. Quando usamos a fé que temos em uma necessidade específica e vemos a intervenção de Deus, colhemos mais fé, pois à medida que a usamos e vemos os resultados, ela se fortalece e assim vai crescendo até que possa chegar ao ponto de transportar não somente amoreiras, como também montes. Então ele começa, eu vou parar aqui mais um pouquinho para falar, ele começa falando justamente sobre esse versículo chave que muitas pessoas usam em suas pregações, em seus ensinos, em seus exemplos de vida ou em seus exemplos para mostrar sobre a questão da fé, para dizer se uma pessoa tem fé ou não tem. Então, para questionar essa questão da fé, sempre é utilizado esse texto de Lucas 17, versículos 5 e 6, sobre Jesus falando sobre o grão de mostarda. Só que a maioria das pessoas não percebe o grande detalhe. E não é pequeno, é grande. Não é do tamanho do grão de mostarda. É muito grande esse detalhe, que é a palavra como ao invés de tamanho. Pare um momento aqui o vídeo e olhe para a sua Bíblia e leia novamente o texto, releia o texto e perceba que Jesus diz que a nossa fé, ela precisa ser como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda para que o monte, possa mudar de lugar ou a moreira, possa ser transportada. Ele está falando do como e não do tamanho. Então, o grande erro meu, seu e de muitas pessoas que às vezes leem esse versículo de forma rápida ou repetem esse versículo de forma automática porque ouvimos dessa maneira, é dizer que o grão de mostarda, a questão é o tamanho dele e não o como. Quando na verdade o texto bíblico está dizendo como o grão de mostarda. Por quê? A semente do grão de mostarda, ou o grão de mostarda, é tão minúsculo, gente, que a gente às vezes pega no dedo e ele some, no meio dos dois dedos aqui, você não consegue ver o grão de uma mostarda. Por quê? Porque ele é minúsculo, ele é muito pequenininho. Mas quando ele é plantado, quando ele é semeado, diz que dá uma hortaliça enorme, muito maior do que todas as outras. Então está falando sim do como e não do tamanho. Porque se eu for comparar a fé do tamanho e eu olhar para o grão de mostarda, ou eu vou imaginar que eu não preciso ter fé nenhuma para adquirir aquilo que realmente Deus tem para mim, ou eu começo a duvidar de que eu tenho fé. Por quê? Se eu tivesse do tamanho, eu faria grandes coisas, então se eu não estou fazendo nada é porque eu não tenho fé nenhuma. E aí acontecem os grandes erros teológicos, acontecem os enganos das pessoas de não crerem na palavra de Deus e naquilo que Deus está dizendo pela má interpretação do próprio texto bíblico. Então o texto não está dizendo do tamanho, está falando como. E Jesus então está ensinando para nós, mesmo que você inicie a sua vida cristã, mesmo que você inicie a sua vida com Jesus, com uma fé bem minúscula, quando você planta ela, quando você semeia ela, mesmo muito pequena, você vai colher grandes resultados lá na frente.
porque isso vai crescer, germinar, gerar uma árvore que vai gerar muitos e muitos grãos de mostarda e vai te dar muitos e muitos resultados através daquela árvore, e a sua fé então vai sendo exercitada. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a fé, mas aqui a gente vai se ater ao texto para a gente ir explicando o que ele está falando. Então aqui ele explica essa questão do como para o tamanho. Então o que importa para nós é o como e não o tamanho, ok? Então o que eu preciso fazer é semear fé para colher mais fé, para colher mais ainda resultados. E como é que eu faço isso então? Ele começa dizendo que o exercício, né, no finalzinho do que a gente leu aqui, é que vai fazer isso acontecer. Então o que eu preciso fazer? Se a minha fé ainda é um grãozinho de mostarda, ou se ela é um pouquinho maior, eu preciso começar a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo for, então, me ensinando, me colocando como uma verdade espiritual no meu interior, aquilo que eu creio que realmente Deus pode fazer e colocando em prática no meu dia a dia. E conforme os resultados aparecem por causa da minha fé praticada, aquilo automaticamente vai aumentando. Nós vamos vendo os resultados e a fé vai sendo edificada. Nós vamos vendo os resultados e a minha fé vai sendo edificada. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso durante aqui a leitura do texto. O ponto alto da fé, ele continua, né? O ponto alto da fé. Examinando as escrituras, vejo essa fé que transporta montes como ponto alto, o cume da montanha, por assim dizer, na escalada da fé sempre crescente. Embora ninguém chegue lá de um dia para o outro, é possível chegar lá. E devemos nos empenhar por isso se queremos uma vida cristã vitoriosa. Não podemos perder de vista que esse é um alvo a ser alcançado. A primeira epístola aos Coríntios fala sobre a excelência do amor. Revela que nem mesmo as maiores manifestações do Espírito estão acima do amor, pois este é a base de toda manifestação divina, inclusive dos dons espirituais. É o amor, a compaixão pelas almas, que nos fará canais de Deus na terra. E então, Paulo, falando da superioridade do amor sobre as manifestações e atitudes espirituais, começa a listar algumas bem valorizadas entre os cristãos, como profecia, línguas, martírio pelo evangelho, abnegação total a ponto de dar todos os bens aos pobres, e entre essas coisas ele inclui a fé que transporta montes. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, a parte B. Ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Está lá em 1 Coríntios 13, versículo 2, a parte B. Podemos perceber um detalhe do nível de fé a que Paulo se refere. Pela sua afirmação conter o termo toda a fé, isso fala de uma fé madura, crescida, que chegou à sua plenitude. Trata-se de medida cheia e não de algo incompleto. Você não chega a transportar montes com meio tanque. É preciso tanque cheio com o combustível da fé para se chegar lá. Com isso, quero dizer que, se não houver investimento na edificação da fé, jamais se chegará ao nível de transportar montes. E saiba que isso é para todos e está ao seu alcance, pois Cristo mesmo declarou que qualquer um pode experimentar essa fé. Esse texto está em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Quando nos fez essa bela e maravilhosa promessa, o Senhor Jesus Cristo falava sobre obstáculos aparentemente tão impossíveis de remoção como um monte. Penso que ele se referia a problemas tão grandes, pesados e acomodados em nossas vidas, tais quais uma montanha. Ele estava dizendo que podemos vencer essas dificuldades por fé. É desse nível de fé que Paulo falava quando mencionou transportar montes. E só chegamos nesse nível de edificação na fé por operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, ele fala desse ponto alto, né, de um nível de maturidade na fé que é o extremo do grão de mostarda, né, que é tão pequenininho,
Mas aí ele fala de uma fé que pode chegar diante de um monte, diante de uma grande dificuldade, de algo intransponível, de algo insolúvel, de algo totalmente sem solução, e também liberar uma palavra e isso ser solucionado e esse monte ser transportado, né? É disso que tanto Jesus fala em Marcos quanto Paulo fala em 1 Coríntios, de uma maturidade na fé, de uma maturidade espiritual, a tal ponto que a fé seja grande, seja cheia, né? Seja transbordante, a ponto de falar com o monte e ele obedecer. Vamos continuar. Como a fé cresce? Então vamos entender. Já afirmei que a fé não cresce pelo simples fato de orarmos a Deus pedindo que aumente, e sim por acionarmos os princípios corretos. Além de crescer porque a semeamos pelo exercício, a fé também pode crescer por meio de outras maneiras. Abaixo, relacionamos as formas pelas quais o crescimento da fé pode se dar. Ele coloca 3 formas da fé aumentar, da fé crescer. Primeiro, exercitar a medida de fé que já temos. Segundo, ouvir a palavra e terceiro, orar no Espírito Santo. Então, ele fala dessas três maneiras, né, da fé crescer. A gente já vai falar um pouquinho sobre todas elas. Uma vez que já compreendemos a operação do primeiro princípio, examinemos também os demais. O alimento da fé é a palavra de Deus. E é exatamente por isso que ela é chamada a palavra da fé. Percebemos o quanto a fé está ligada à ação da palavra de Deus em nós, quando consideramos alguns versículos bíblicos como Romanos 10:17. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O outro texto, 1 Timóteo 4:6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. À medida que nos enchemos da palavra pela meditação e pelo recebimento do seu ensino e sua pregação, nossa fé vai sendo fortalecida e aumentada. Assim como no plano natural o crescimento está ligado a uma boa alimentação, o mesmo se dá com a fé. É necessário investir numa boa alimentação. Mas, como declarou F.F. Bosworth, acho que é isso, um homem de fé muito usado por Deus, nosso grande problema é que alimentamos o nosso corpo com 3 refeições quentes ao dia, mas só damos ao nosso espírito um sanduíche frio por semana. Vimos, portanto, que a fé cresce pela prática e exercício da semente que já temos. E todos temos uma medida de fé dada por Deus. Está lá em Romanos 12:3. E também que o alimento da palavra a fortifica. Mas como a oração no Espírito Santo afeta a nossa fé? Que relação há entre uma coisa e outra? Então vamos entender um pouquinho sobre essas 3 formas aqui do crescimento da fé que ele colocou, e a última vai ser essa explicação sobre o orar no Espírito Santo. Então, a primeira que nós já falamos um pouquinho anteriormente é o exercitar a medida da fé que nós já temos. Então, conforme Deus vai te dando entendimento na palavra, conforme você vai crendo naquilo que Deus está te falando, você vai pondo em prática aquilo que você já tem de fé, e aquilo vai fazendo com que os resultados que aparecem por causa da prática da fé vão aumentando a sua fé. Então, por exemplo, se você tem hoje uma dificuldade no seu dia a dia, por exemplo, sei lá, com uma dor de cabeça, né? Vou dar um exemplo bem simples. E você já creu que Cristo é a sua cura, que Ele levou lá na cruz, né, todas as nossas enfermidades, e você então ora e diz: eu creio que eu sou curada, porque Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades, e eu creio que essa dor de cabeça também foi levada na cruz. E automaticamente você recebe a cura nessa dor. Depois da sua oração ou em seguida da sua oração, o que vai acontecer com a sua fé? Ela vai ser aumentada. Ela está sendo exercitada. Então é dessa forma que nós vamos exercitando a nossa fé. Alguém chega para você também
e diz: eu estou com um problema, né? Ou eu estou com uma dificuldade, eu estou com muito medo e eu tenho pânico, né? Você tá ali numa situação em que a pessoa chega para você e diz: eu não consigo subir no elevador porque eu tenho síndrome do pânico. E naquele momento você então, sabendo que Deus então também já levou esse pânico na cruz, de que nós não devemos temer, porque o Senhor Jesus, ele lança fora todo medo, né? A palavra diz que o amor lança fora todo medo. E você diz: eu posso orar por você? E você ali faz uma oração simples, porém crendo nessa palavra: Senhor, eu creio que o amor lança fora todo medo. E essa síndrome do pânico, ela vem porque ela não confia no Senhor, porque ela ainda não entendeu do seu amor. E você faz aquela oração por aquela pessoa naquele mesmo instante, não depois, na mesma hora. E aquela pessoa então sente aquele alívio, daquele peso, daquela opressão, da síndrome do pânico, e ela consegue entrar no elevador, e ela consegue então subir no elevador e fazer o que ela precisa. A sua fé está sendo exercitada e ela vai crescer. Quando alguém vier com outro problema maior, você vai também ter fé para fazer. Por quê? Porque você viu os resultados com a sua pequena fé, com pequenas atitudes, né? É isso que fala do exercício no nosso dia a dia. Exercitar a medida da fé que já temos. Então, nós só vamos trabalhar com aquilo que Deus já nos deu. Não se preocupe com pessoas que oram para pessoas ressuscitar, com pessoas que oram para pessoas serem curadas pelo câncer, do câncer, né? Não se preocupe com pessoas que têm uma fé maior, que oram por coisas grandes, que oram para o monte sair de um lado e ele sai. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma fé que vai crescer, que vai sendo gradativamente exercitada e com isso vai crescendo. É disso que a gente está falando. Não queira dar um salto com a sua perna, porque infelizmente isso não é uma coisa correta espiritualmente. Isso não vai acontecer na verdade. Ok? Existem situações extremamente esporádicas, extremamente excepcionais, mas que não cabem para a grande maioria. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela nunca tinha experimentado a fé e ela orou por um paralítico e ele levantou da cadeira de rodas e saiu. Isso aí é um outro assunto a respeito do dom da fé, ok? Mas aí é um outro assunto, não tem a ver com essa fé que nós estamos falando aqui, tá? Então não se preocupem com isso, fiquem em paz e a gente vai trazendo entendimento aos poucos sobre essa questão. Exercite a sua fé na medida que o Espírito Santo for te dando. Ouvir a palavra e colocar em prática. Por isso que vem o E aqui, tá? Então, ouvir a palavra e colocá-la em prática também vai agir justamente junto com esse exercício da medida da fé. Então, conforme a palavra de Deus, ela vai te enchendo com o entendimento daquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que realmente Deus deseja de nós, a nossa fé ela vai sendo aumentada nisso e eu vou exercitando e vou vendo os resultados. Então, duas maneiras aqui de nós fazermos a nossa fé crescer. Se eu não tenho prática de meditação na palavra, de leitura da palavra, de ouvir boas pregações, se eu não tenho a prática de colocar o exercício da minha fé em prática, nada disso vai aumentar na minha vida. Eu vou ficar com uma fé pequena por falta de exercício, por falta de buscar esse crescimento para ela, ok? Agora nós vamos entender então o terceiro, que é fazer crescer a fé com orando no Espírito Santo, orando em línguas, ok? E aí ele vai para o texto aqui para nós. Não por força, nem por poder. Vamos ler. Ninguém jamais pode mover montes apenas por si mesmo. Isso não é uma coisa da qual alguém possa gabar-se, pois não é possível fazer isso sozinho, mas tão somente pelo poder e intervenção do Espírito Santo. Você pode descobrir um canal e usufruir dele espiritualmente, mas jamais poderá dizer que aquilo é seu ou que o fez por si mesmo. Se por um lado mover montes não é algo que peçamos para Jesus fazer, pois ele já disse que nós poderíamos fazê-lo, por outro, ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Está em João 15:5. Foi Deus mesmo que disse que não removeríamos montes sozinhos, mas pela ação do Espírito Santo. Agora esse é o texto que está lá em Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 7, na parte A.
Ele diz assim lá em Zacarias: Ele me respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina. Então, esse texto está lá em Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 7. É importante examinarmos a situação de Zorobabel, o líder da nação israelita no tempo da restauração pós-exílica, e assim ampliarmos a compreensão do texto pelo seu contexto. Mas antes, deixe-me enfatizar duas verdades básicas que estão dentro da mensagem que Deus estava trazendo por intermédio do profeta Zacarias. Primeiro, havia um monte grande diante de Zorobabel. Já vimos antes que montes falam de obstáculos, mas ele não precisava desistir, pois montes podem ser removidos, e Deus estava dizendo que aquele monte seria removido, não restando nada mais a não ser uma campina. Segundo, esse monte não seria removido pelo esforço de Zorobabel. Não seriam suas qualidades ou empreendimentos humanos que o levariam à vitória, mas o agir do Espírito Santo. Então vamos entender o que ele vai continuar explicando para nós aqui sobre esse texto, nem por força, nem por violência, alguns textos falam, né? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Compreendendo Zorobabel. Eis um breve resumo da condição desse homem, príncipe em Israel, descendente de Davi, era de linhagem real, neto de Jeconias ou Joaquim, rei de Israel que fora deportado para a Babilônia. Zorobabel nasceu no exílio, já no tempo em que este chegava ao seu fim. Os 70 anos de sua duração que haviam sido profetizados por Jeremias. Voltou a Israel juntamente com os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim e os sacerdotes e levitas, bem como todos aqueles cujo espírito Deus despertara para que edificassem sua casa em Jerusalém. Isso está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 5. Constituído governador de Judá e superintendente da obra do Senhor, Zorobabel logo se viu diante de um grande problema que parecia contradizer a palavra do Senhor na sua vida. Esse texto está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 1, 2 e 4. Olha o que diz. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar. E como se não bastasse essa pressão local, arrumando-lhe um outro problema, logo após ele ter levantado o altar do Senhor e lançado os alicerces do templo, escreveram aos medo-persas que haviam tomado o reino babilônico, com calúnias acerca do propósito daquela obra, como se tratando de rebelião contra o rei. Consequentemente, veio a resposta do rei Artaxerxes. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê ordens. Isso está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 21. Então, logo chegou a carta, a crise agravou-se. Agora o texto continua em Esdras 4, 23 e 24. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, ficando interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. A obra de Deus que estava sendo feita pelas mãos de Zorobabel chega a parar, mediante o emprego de força e violência por parte do inimigo. E sabe quanto tempo fica parada? O que a Bíblia chama de até o 2º ano do reinado de Dário. É um período de cerca de 15 anos. Não é pouco tempo. O equivalente hoje seria ver a obra de Deus
parando no nascimento de uma filha e quando ela estivesse debutando, ainda presenciar a obra nas mesmas condições. Imagine a frustração desse governador. Quais não foram seus conflitos ao ver uma situação totalmente diferente da que Deus lhe falara? 15 anos. E lutar não adiantava, uma vez que na própria luta já haviam perdido. O empecilho para a obra viera, e viera como um monte intransponível e irremovível. E parece que esse monte aterrissara na vida de Zorobabel para ficar. Foram 15 anos de inércia, de paralisia, 15 anos de uma fé desgastada, desacreditada. Então, de repente, Deus fala de novo sobre sua casa. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Foi nesse momento confuso, momento da vida de Zorobabel, que Deus lhe falou, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou, em outras palavras, Zorobabel, pare de lutar na carne, pois assim você não vencerá. É pela ação do meu espírito que vocês chegarão lá. Essa palavra ressuscitou os anciãos dos judeus que por fé voltaram a edificar. Tentaram barrá-los de novo, mas dessa vez foi diferente. A carta real com a resposta de Dário chega autorizando a obra da casa de Deus e ainda fazendo com que os inimigos contribuíssem com toda a despesa e com ofertas para os sacrifícios, sob severa punição aos que resistissem. Isso está lá em Esdras, capítulo 6, do versículo 6 ao 12. Eu vou continuar aqui, mas quem tiver um pouquinho de curiosidade ou de dúvida, até para ver como esse texto é lindo, vá lá para Esdras, né? Leia o livro de Esdras, ele é bem pequenininho, dá uma lida em todo o contexto, que vocês vão ver que coisa maravilhosa que foi o trabalhar de Deus na vida desse homem chamado Zorobabel, um descendente de Davi, um governador ali de Judá e Jerusalém, no tempo em que eles voltaram, né, do exílio e decidem então reconstruir Jerusalém, as muralhas e o próprio templo. O absurdo que foi, né, os homens que estavam na terra ali de Canaã tentando impedir novamente essa obra de reconstrução. Mas o Senhor diz que nada que Deus nos pede para fazer vai ser com força humana, vai ser com violência contra o nosso próximo, mas tudo Deus vai fazer pela ação do seu Espírito. Todo convencimento na vida do outro passa pelo convencimento do Espírito Santo. Todo mover, toda contribuição, toda necessidade financeira, tudo que nós precisamos para fazer aquilo que Deus comissionou as nossas vidas para fazer, nós precisamos crer na palavra que Deus está dizendo, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós precisamos ir para o Espírito, e é o Espírito Santo quem vai nos capacitar a fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer em todos os aspectos da nossa vida, todos, ministerial, familiar, financeiro, qualquer área que você for mexer na sua vida, não é nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo. E aí entra o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida. Vamos lá, vamos continuar o texto. E qual foi o papel do Espírito Santo na remoção desse monte na vida de Zorobabel? O que ele fez para que o monte desaparecesse, restando somente uma campina? O papel desempenhado na restauração da fé desse governador judeu é o mesmo nas nossas vidas nos dias de hoje. Observe o que ele fez. Primeiro, vivificou a palavra na vida dele ao dizer de novo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também suas mãos a acabarão. Está lá em Zacarias 4:9. Quando ele perdera de vista a promessa divina, o Espírito reacendeu a chama da fé pela revelação da palavra. Segundo, tirou os olhos de Zorobabel das circunstâncias que ele julgava insolúvel e o fez visualizar o quadro da intervenção divina. Uma campina sem qualquer monte, com a obra da casa de Deus concluída. O Espírito Santo removeu os medos que o paralisavam. Por fim,
agiu nas circunstâncias e as mudou. Mas agora pela palavra, né? Pela ação do Espírito Santo, por uma direção sempre de Deus, né? Quando nós agimos debaixo de uma palavra que Deus nos dá, consequentemente a fé vai ser colocada em prática, porque primeiro veio a palavra, nós ouvimos Deus falando conosco, e então nós podemos fazer, porque aí sim a coisa vai fluir, o Espírito Santo vai operar. O Espírito da fé, continuando aqui, que o Espírito de Deus exerce uma poderosa influência na nossa fé, reconhece-se claramente a partir do momento em que se vê que um de seus nomes na Bíblia é Espírito da fé. Foi o apóstolo Paulo que, escrevendo aos cristãos coríntios, disse que temos o mesmo espírito de fé, segundo Coríntios 4:13. E é orando no Espírito Santo que nossa fé santíssima é edificada. Alguém disse que a edificação da fé se dá pelo fato de que, para depender de Deus, para o que se vai falar quando se orar em línguas, é necessário crer. E é esse exercício de fé, de depender sempre do Senhor, que faz com que cresçamos. Creia nisso até certo ponto. Creio nisso até certo ponto. Mas dizer que é só por isso é limitar o benefício da oração em línguas. A verdade é que algo acontece dentro de você e muda seu conceito da palavra, tornando-a mais viva e real. E por outro lado, anula seus medos e as paralisias da dúvida e incredulidade, libertando-o para um plano superior, onde crer não é um esforço. Gente, quando a gente lê esse texto do Luciano Subirá escrevendo aqui a questão do que o Espírito Santo faz, é exatamente isso. A oração em línguas, ela faz com que algo se maximize, que é esse poder transformador de Deus dentro de nós, e algo minimize, que são os medos, as incredulidades, essa paralisia espiritual, né? Então, quando nós começamos a praticar a oração em línguas, hora após hora, todo o tempo, quanto tempo a gente puder estar orando, estejamos sim sempre orando em outras línguas para nossa edificação pessoal, é isso que vai estar acontecendo. Áreas da minha vida vão estar sendo alimentadas com a fé necessária para crer na palavra, e áreas da minha vida, partes dentro de mim, vão estar sendo mortificados através dessa fé que está sendo levantada em incredulidade, aquilo que eu não conseguia ver com os meus olhos naturais, aquilo que eu não conseguia crer naturalmente, mas o Espírito Santo, através da oração em línguas, ele atrai, ele traz do coração de Deus, da mente de Deus, todo esse entendimento, e essa fé, então, é gerada dentro do meu espírito. Então, eu amo ver esses exemplos, essas explicações dentro do livro, porque elas trazem, então, o real entendimento para nós desses benefícios. Não é só falar que quando eu oro em línguas eu edifico a minha fé. Ok, como é que isso está acontecendo? Como é que isso realmente acontece na prática, né? Então, é porque áreas são diminuídas, né? Que a incredulidade, a dúvida, os medos, as paralisias, né? Porque o Espírito Santo, ele está, então, subjugando, ele está suprimindo, né? Aquilo, colocando para baixo, deixando ficar bem pequenininho, e por outro lado ele está inflando o meu espírito para crer em toda a palavra que Deus vai liberando para nós. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê ela viva e eficaz, a palavra de Deus diz. Vamos então batalhar pela nossa fé. Olha o que ele continua dizendo, justamente aqui, finalizando o nosso capítulo. Batalhando pela fé. Estamos vivendo dias de apostasia, de crise de fé. Nos dias de hoje está se cumprindo a palavra de Jesus que caracteriza o fim dos tempos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Onde é que estão os heróis da fé? Onde estão os homens de grandes feitos que possam dar continuidade à lista de Hebreus capítulo 11? Que é feito da fé vibrante e viva que tinham os apóstolos? Sei que alguns dizem que aquela fé era somente para o início da igreja e que aquilo que os apóstolos tinham era só para aqueles dias. Mas então, o que dizer de Judas 3,
que nos exorta a batalhar pela mesma fé? Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Isso está lá em Judas, versículo 3. Vou ler novamente. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Claramente se vê que a fé que foi dada aos apóstolos não era só para eles, mas para toda a igreja, até que Jesus voltasse, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Aleluia! Essa fé não foi embora, pode ser vivida hoje, no limiar do século XXI. Mas é preciso batalhar por ela. Ainda me lembro daquela reunião na Casa de Portugal, na Liberdade, em São Paulo, quando o irmão Dave Robertson nos desafiava a isso, batalhar pela mesma fé dos apóstolos. E por meio de seu ensino compreendi, naquele fim de 1990, que de fato Deus não me mandaria batalhar por essa fé sem me dizer como fazê-lo. E ali, bebendo o ensino e experiências desse querido irmão, vi de forma nítida qual era o caminho para se restaurar essa fé. Encontra-se na mesma epístola de Judas. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Judas, o irmão do Senhor, chamou essa fé de santíssima. Isso é algo muito sério. Vemos um investimento divino nela, por isso é chamada santíssima. E nós podemos lutar por sua plena manifestação, removendo montes, operando milagres que glorificam ao Pai. De que forma? Orando muito no Espírito Santo, orando sempre no Espírito Santo. Então, a gente termina dizendo que se o irmão Judas, que escreveu essa carta, que aqui o Luciano Subirá está lembrando a gente de que esse Judas é o irmão de Jesus, irmão de nascimento, né? É o filho de Maria com José, que se converte depois da morte de Jesus e da sua ressurreição. Esse Judas não é o Judas que se enforcou. Esse Judas é o irmão de Jesus. Ele então escreve uma carta onde, dentro dessa carta, ele diz para nós pelejarmos por uma fé que já nos foi dada para sempre, né? Então, o que nós devemos batalhar é pelo crescimento dessa fé, pela maturidade dessa fé, pelo crescimento dela diariamente, para que nós tenhamos, então, êxito em todas as coisas que o Senhor foi nos entregando para fazer. E aí ele nos ensina como, porque Deus nunca vai nos dizer o que fazer sem nos ensinar como. A palavra de Deus, ela está repleta de faça isso, mas em contrapartida eu preciso continuar lendo, porque ele vai dizer dessa forma. Então, sempre o faça isso vai estar seguido de dessa forma. Deus sempre vai nos dar um comando de ação, mas em seguida ele vai sempre nos dizer como fazer. Pode perceber que todo texto de ensino que nós temos na Bíblia Sagrada, ele tem sim inserido dentro dele, ou um pouco mais abaixo, o como. E aqui Judas então deixa claro para nós que nós devemos batalhar pela fé, e ele diz o como, orando no Espírito Santo. Elisângela, como você sabe que essa oração então é a oração em línguas que Judas está falando? Primeiro porque ele está mandando orar no Espírito Santo. E esse orando no Espírito Santo fala do Espírito Santo com letra maiúscula. Então está mandando eu orar no Espírito de Deus. E a gente tem visto Paulo falando em outros versículos dessa oração que flui de dentro de nós, através do Espírito Santo que habita em nós, e que ela faz a oração perfeita. Então, se eu quero fazer uma oração que vai trazer edificação para minha fé, crescimento de fé para minha vida, eu preciso orar no Espírito Santo. Como, Elisângela? Orando em outras línguas. Então, eu queria te convidar nesse momento,
no finalzinho dessa nossa aula aqui sobre essa edificação da fé, que você passasse alguns minutos aqui comigo, orando em outras línguas, edificando a sua fé, colocando em prática aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Lembra? O crescimento da fé passa por ouvir a palavra de Deus, que você tem ouvido eu falando aqui vários e vários textos, e nós precisamos agora exercitar, colocar isso em prática, porque senão isso vira um mero ensino. Amém? Então eu vou te convidar a passar uns minutos aqui comigo, orando em outras línguas, e que você deixe o rio de Deus fluir de dentro de você, que o Espírito Santo possa começar então a fazer essa edificação acontecer de dentro para fora. O naramashu deriandara daraba saraba shere mandara turo yenere manduro shaneria la mama mandrie dere bashe riandara la su dere basharandara la masoreba teriandara basere bashere mandara la basuro ndoro boshe riere mandara su dere dera la bashere mandara su randere basu dara basharandara la masuri bashe rienderia la maso darandara shere mandara la suriba turobo shere mandara la basarandara bashe riere mandara la basu durobo shorondorolobo riendara la basuri bashere mandara la bandara bashe ora mantara shu dere batara la basuriba Yere mandara la mashe, rendiri andara la masu dorobo shoro bolo mondo robo she. Ri kandala ma doro shoro bodorobo shoro lobo dorobo shereba. Yera andara la maseriba. Tu rima sharandara la masu dorobo shereba. Rendere li andara la masu randara la bandara basheriba. Tu roko bodorobo sheri mandara la ma sudoro shereba la mandara bashe. Riniri alla mandara masure bashara la badara bashi. Riandere le mandoro potorobo shoro lo bodorobo sheriba. Riendiri alla mandara sudorobo sheri bandara la basuriba. Riendiri alla badara bashiri bandara la basuriba. Turubo dorolobo sharandara la badara shiriba. Yerendiri alla ma. Turubo doro shiri bandara la suriba shiri mandara. Tu batara la bashiri bandara la sudere bashiri bandara la ba. Tu tere bashara la mandara basiri bandara la shiriba. Tu darama sharandara la basuri bashiri.